E aí, meus amigos, já falamos de resistência, já falamos de persistência e a palavra de novo é parecida, mas o significado nos amplia. Vamos falar hoje sobre resiliência. Vem comigo, mas antes, inscreva-se aí no canal do YouTube para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. A palavra resiliência, ela aponta para a capacidade que nós temos de nos levantar depois do tombo. É menos usada que as outras duas, mas ela nos mostra que quanto maior é a nossa capacidade de retomar a caminhada, maior é a nossa experiência naquilo que nós vamos cumprir. Eu quero explicar isso de uma maneira um pouco mais clara. Veja só. Quando você vai pegar uma estrada, você sabe que toda estrada tem curvas. Se bem que tem umas aí pro centro do Brasil, né, lá pro lado do Mato Grosso do Sul, que quase não tem curva. Mas, de fato, toda estrada tem curva. Toda estrada tem subida, toda estrada tem descida. Toda estrada tem situações inesperadas, porque sempre tem um que vem do lado de lá, enquanto você vai do lado de cá. Tem animal que pode entrar na pista. Tem estrada que tem buraco. Para quem mora aqui na região sudeste, para quem mora em Minas Gerais, sabe bem de que eu tô falando. Esses dias eu fui com a minha família pro interior e nós furamos 2 pneus no mesmo buraco. O que você podia fazer de madrugada com 2 pneus furados? Ficar chorando? Ficar brigando? Ou olhar para a solução? Isso é que é resiliência. É a capacidade que você tem de se levantar quando 2 pneus estão furados. Quando parece que não há esperança. Quando parece que não há o que fazer. Qual foi a última vez que você enfrentou uma situação difícil? Sabe, eu estava olhando para essa palavra resiliência e eu estava pensando na música. Eu sou músico e a música tem pausas. O que são as pausas? As pausas, elas que dão cadência à música. As pausas é que fazem a música ter melodia, a música ter um ritmo. É as pausas que fazem com que a música tenha toda a sua surpresa. Mas pausa não é final, pausa é processo. E a resiliência, ela também aponta para esse tipo de coisa. É uma pausa no processo. Você cai, você pensa, você continua. Nós precisamos parar de olhar para as quedas como um ponto final, mas precisamos olhar para elas apenas como uma pausa. E eu quero te dar aqui pelo menos 2 coisas para você pensar a respeito desses momentos difíceis que nós enfrentamos. Nós precisamos considerar a possibilidade de, diante dos momentos difíceis, atravessarmos para o lado de lá da rua. O que é isso? Atravessar para o lado de lá. É a capacidade que nós temos de olhar para o que os outros estão passando e não apenas olharmos para o que nós estamos passando. Nós precisamos parar de olhar para o nosso lado da rua, onde nós achamos que tudo está ruim, e passarmos para o lado de lá e olharmos para o que os outros estão vivendo. Isso nos dá uma dimensão mais ampla dos problemas que os outros passam. Isso também nos faz ficarmos com o coração mais agradecido diante de tudo que nós temos e às vezes não observamos. A segunda dica que eu quero te dar diante dos problemas que nós passamos, para que você tenha essa capacidade resiliente, é entender que cada tombo que você levou te prepara, te traz experiência, te traz competência para lidar com os novos desafios que você vai enfrentar na vida. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque a sua próxima jornada não apenas vai exigir mais de você, mas ela também vai te levar mais longe. O seu tombo é uma escola para você. A sua dificuldade é uma escola para que você possa vencer. E eu quero trazer aqui um personagem da palavra de Deus, da Bíblia, para nos ajudar a entender um pouco mais sobre resiliência, que é a história de uma mulher anônima, nem nome ela não tem, de uma mulher doente, que há 12 anos sofria com um fluxo de sangue ininterrupto. Na cultura daquela mulher, ser uma pessoa assim era ser uma pessoa praticamente mutilada socialmente. Ela não tinha nenhuma condição de viver junto de um homem. Se fosse solteira, era proibida de casar. Se fosse casada, seria abandonada pela família, pelo marido. Pelos pais, já tinha sido abandonada. Ela também perdeu toda a sua condição financeira, porque o texto nos conta que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. Você quer um tombo maior do que esse? Abandonada, doente e sem dinheiro? Aquela mulher, ela não tinha nada, coitada. Porque na cultura dela, ela não podia nem sequer se aproximar de uma pessoa. Para você ter uma ideia, que ela tocava se tornava impuro, a ponto de se outra pessoa tocasse, essa pessoa seria considerada contaminada. Eu me lembrei do Covid. Não podia encostar em nada, né? A gente não podia encostar em nada. Tudo que encostava estava contaminado. Aquela mulher parecia um grande Covid ambulante. Tudo que ela encostava contaminava e tudo que encostava onde ela encostou se tornava contaminado. E aquela mulher então abandonada, aquela mulher discriminada, aquela mulher pobre, agora perdia tudo que tinha. Ela era desprezada, ela era abandonada, ela era doente, mas ela era cheia de esperança.
O que fazia uma mulher dessa ter esperança? Ela não desistia, porque ela tinha fé. E isso nos faz dela um exemplo de resiliência. Talvez você esteja se sentindo assim hoje, sem força, abandonado, desrespeitado, até mesmo desiludido. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Pense em tudo que você já viveu e aplique fé como resposta à sua dor. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Que a fé vem pelo ouvir. E aquela mulher encheu seu coração de fé, porque ela ouviu falar de Jesus. Mas agora que ela ouviu falar de Jesus, ela podia ficar esperando que um dia Jesus ia aparecer? Não. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. E qual é a obra que ela tinha que fazer? Ir atrás da fé que ela dizia ter. Ir atrás da esperança que ela tinha no coração dela. E ela andou atrás. Ela construiu a oportunidade que ela precisava de encontrar com aquele que trazia esperança para ela. Você precisa construir as oportunidades que você precisa para realizar aquilo que você declara em fé que vai alcançar. Se você diz que tem fé que vai conseguir alcançar um propósito financeiro, você precisa se comportar de acordo com a fé que você declara ter. Se você tem fé que um dia você vai ter um casamento maravilhoso e ainda é solteiro, como solteiro, comporte-se à altura do marido que você diz que será. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero dizer também que as suas atitudes, elas têm que estar alinhadas com a fé que você declara ter. Aquela mulher quebrou as regras sociais, ela não estava nem aí para o isolamento social que ela devia cumprir, porque ela queria cumprir o objetivo dela, ela tinha um sonho a cumprir. Aquela mulher tomou a atitude que ela precisava tomar e ela tocou Jesus nas suas vestes. E ela foi curada. Hoje você precisa entender que resiliência é colocar a fé em prática. Resiliência é colocar a fé em ação. E a sua força interior, a força da sua fé, precisa ser transformada num combustível para você sair da sua zona de queda. Não é zona de conforto, não. É zona de queda. É zona de dor. Você precisa sair dessa zona de dor. E eu tenho aprendido que às vezes nós precisamos tomar atitudes extremadas. Atitudes que todo mundo acha que é loucura, que é desespero. Quem é que toma uma atitude desesperada? Quem está desesperado. E o que significa a palavra desespero? Sem esperança. Será que você vai precisar chegar numa situação tão extrema, tão terrível, com tanta dor para você reagir? Eu quero te convidar a entender hoje que você não tem na sua vida lugar para o desespero, porque você sabe que Jesus é a única esperança. Coloque a sua fé em prática. Jesus abençoe você.